paz do Senhor a todos, amém? Graças a Deus. Deus é bom e a sua bondade se estende de geração em geração. Quantos estão felizes com Jesus aqui? Dê um glória a Deus bem forte. Aleluia, amém. Eu queria que você abrisse um texto da palavra de Deus, Mateus 3, versículo 13 a seguir. Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13, do versículo 13 a seguir. Quem achou, diga amém. O batismo de Jesus. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. E assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e pousou sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por essa presença tão gloriosa neste lugar. Aqui não é outro lugar, senão a Betel, a casa de Deus. Fala conosco através da Tua santa e bendita palavra. Hoje é noite de festa, Senhor. A Tua palavra diz que quando um pecador se arrepende, Senhor, há festa nos céus. E hoje, Pai, é a conclusão, Senhor Deus, do arrependimento que culminou ao batismo, Senhor. Então hoje eu creio que é dia de festas nos céus. Se conosco, nos dê graça para transmitir a Tua palavra em nome de Jesus. Amém, amém. Querido, a gente fica pensando, eu fico pensando, por que o primeiro casal quebrou aliança com Deus? Por que quebraram aquela aliança? Era tão bom, era tão perfeito, mas quebraram a aliança. Depois que saíram da presença de Deus e foram viver fora do paraíso, nós vemos a dificuldade e o pecado culminou de uma tal forma, cresceu de uma tal forma que Deus arrependeu de ter feito o homem. Deus arrependeu-se de ter criado o ser humano. E Ele preparou um dilúvio. Mas o dilúvio também fez uma seleção, ficou só uma família. E essa família também depois cresceu e deu problema. E depois, chamado de Abraão, em Gênesis 12, nós vemos ali uma geração que cresceu, uma geração religiosa, que fazia culto aos deuses, e alguns ao Deus de Israel. Mas essa geração não conseguiu encontrar o Deus verdadeiro. Foram anos de cativeiro, anos de sofrimento, mesmo tendo o Deus de Israel Todo-Poderoso à disposição, salvo algumas pessoas, alguns profetas que conseguiram. Mas depois nós vamos entender hoje o que Deus preparou para nós, porque a palavra de Deus, ela vai dizer: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não provém de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Salvo o quê? Dessa perseguição, dessa força maligna que sempre tenta nos destruir, roubar a nossa paz e roubar a qualidade de vida. Eu estava lendo esse texto do batismo de Jesus e me chamou muita atenção. Esse texto me chamou muita atenção. Por que é uma pergunta que as pessoas fazem?
Porque o Santo dos Santos, o Filho do Deus Altíssimo, o Santo do Santo, precisou descer as águas batismais? Se era um batismo para o arrependimento. Por quê? Por quê? Jesus não precisaria estar ali. O próprio João Batista, ele falou assim: olha, eu não vou te batizar, porque eu careço ser batizado por ti. O Senhor que precisa me batizar. E Jesus disse: não é assim, João. É necessário. João não estava entendendo o propósito, o mistério de Deus. João dizia: eu não vou batizar, porque João era um precursor de Jesus. Ele mesmo diz: olha ali, ó, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se não me engano, João 1,29, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, era o primo dele, filho de Isabel, era o João. Mas ele não entendeu. Ele sabia que Jesus era aquele que veio para salvar, que veio para libertar. E João sempre dizia: eu sou só uma voz que clama no deserto. Lá no deserto ele falava, e multidão se ajuntava para ouvir o João Batista. Era um homem de Deus, voz que clama no deserto. Hoje tem muitas pessoas que estão pregando, mas nem voz tem mais. João estava no deserto, mas tinha uma voz que clamava, uma voz que falava a diferença, uma voz que arrastava a multidão, não num banquete, mas num deserto. E Jesus disse: João, você vai me batizar. E ele disse: não, Senhor, me batiza primeiro, me batiza, eu que preciso ser batizado. Mas o Senhor disse: você não está entendendo, João, é para que se cumpra toda a justiça. E João o batizou. Era necessário, era um batismo para arrependimento de pecados, e Jesus não tinha pecados. Mas ele fazendo isso, isso foi tremendo, porque ele se idealizou, ele se fez pecador. Quando ele disse, é para que seja cumprida toda a justiça de Deus, o que ele queria dizer? Como pode um Deus justo ter um povo ímpio? Como pode um Deus justo tolerar um povo pecador, pessoas desonestas? Como pode um juiz ser justo se tiver uma família ou um filho torto e ele não chama atenção? Agora, como pode? Então, em outras palavras, Jesus disse para João: tem que cumprir a justiça, porque é preciso alguém fazer alguma coisa. E o Filho de Deus, ele se uniu a esse povo, ele uniu-se àquelas pessoas que às vezes era até desprezada naquela época. Louvado seja o nome do Senhor. Esse batismo não era apenas de um homem e uma unção do Messias, mas era a confirmação da identidade divina. Ele disse: João, você precisa me batizar para que o propósito de Deus seja confirmado. Era necessário um batismo. Era necessário que aquilo acontecesse. No momento crucial da humanidade encarnada, Jesus, Rei dos Reis, se coloca na fila dos pecadores, porque precisava de purificar, mas para cumprir o plano redentor, ele precisou fazer aquilo. Jesus precisava batizar. Inclusive, em se tratando de batismo, nós protestantes, nós cremos só em 2 sacramentos, que é a Santa Ceia e o batismo. 2 sacramentos. Outras religiões aí tem vários sacramentos, nosso é só 2. A Santa Ceia e o batismo. E era isso um plano redentor. Imergir-se nas águas era necessário. E um homem sem pecado, mas era para dar o exemplo para nós, do modo de como nós faríamos. E ele se identificou com o pecador. Ele mergulhando ele levou sobre si todos os nossos pecados, e ele mergulhando na água, a partir dali estava mudando, abrindo um leque para muitas coisas que iriam acontecer. Eu achei interessante que o texto que nós lemos aqui, tem um texto que vai dizer assim,
versículo 16 do texto lido. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água naquele momento, e o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Então uma voz que disse do céu, uma voz desceu do céu, disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Olha só no batismo de Jesus. Eu achei interessante isso aí. Eu sempre falo na aula de batismo que, imagine você, Jesus foi batizar, e quando ele desceu nas águas, isso porque o João não queria batizá-lo. De repente, quem vem? O Espírito Santo vem sobre ele, desce numa forma de pomba. E depois, o Deus Pai: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Olha só a trindade bendita naquele batismo. Quando nós fazemos isso, o que está acontecendo aqui hoje atrai a presença de Deus. São homens dizendo: olha, eu não quero viver naquele pecado, porque eu tenho um Jesus que pagou o preço, e eu posso ser transformado em uma outra pessoa que hoje eu não sou. A transformação do pecado, do pecador, através disso. Então, meus queridos, o batismo é fundamental. Talvez, tem pessoas aqui, quanto tempo faz que vocês se batizaram? Eu batizei com 11 anos de idade, não lembro nada, mas uma palavra dessa aqui, ó, é para a gente dar valor. Não é uma brincadeira, é um negócio muito sério. Hoje o céu vai estar aberto sobre a igreja presbiteriana renovada de Presidente Venceslau. O Deus Pai e o Deus Filho se faz presente na casa. Os mais graduados, se você crer, você vai sentir a presença dele nesta noite, neste lugar. Porque se no batismo de Jesus, que foi um exemplo, foi um tipo, foi aquele homem que se juntou ao pecador e desceu as águas como os pecadores faziam, só que não tinha o batismo que João não fazia, não tinha tanta, era só apontava para o mestre, era só mas não tinha validade. Tanto não tinha validade que eu não sei se vocês lembram, em Atos capítulo 10, Atos capítulo 10, o capítulo 10 inteiro, leia em casa. Eu sempre falo para as pessoas na aula de batismo: Cornélio era um homem bom, era um homem justo, era um homem temente a Deus. Ele era tão bom que as suas esmolas chegavam aos céus. Esmolas, ele fazia as orações. Um homem desse você falaria: mas é um homem bom. Ele era religioso, mas não tinha entendido o mistério do batismo, não tinha entendido esse tipo de coisa. A Bíblia diz que Deus falou com Cornélio para ir falar com Pedro, e avisou para Pedro, o apóstolo Pedro, que alguém iria procurá-lo, e alguém foi. Cornélio mandou alguém buscá-lo. Este povo, com o apóstolo Pedro, foi até a casa do Cornélio. O apóstolo Pedro pregou e falou sobre Cristo, sobre o batismo de Cristo. E a Bíblia diz em Atos 10, que na casa do Cornélio estava cheio de gente, era uma célula gigante, e a Bíblia diz que ali todos aceitaram Jesus e foram batizados, todos no mesmo dia. Eu estou falando de batismo. Leia Atos 10 completo para você ver. Atos 10, 37 diz: Jesus veio desfazer todas as obras de Satanás. Jesus, ele veio fazendo o bem e desfazendo todas as obras de Satanás. Amém. Então, irmãos, a obra de Satanás é para que você não deixa as águas batismais, ou que isso não tem importância. É muita importância sim, que o próprio Jesus, assim que começou o ministério, ele se batizou. Antes do ministério, quem comandava era João Batista, era o precursor. Daqui a pouco, quando ele batiza, acabou o batismo, João Batista saiu de cena, e João Batista diz: que ele cresça e eu diminua. Olha, a gente precisa saber o nosso tempo, quando que é para você deixar que o outro continuar. A Bíblia diz que ele cresça e que eu diminua. Que lindo, que lindo. A humildade de Jesus, assim como Jesus se humilhou e se identificou com a humanidade pecadora da época, somos chamados a abandonar a arrogância e nos aproximarmos daquele que precisa da graça de Deus. Às vezes nós somos arrogantes com aquelas pessoas que precisam da graça de Deus.
Nós não identificamos, nós não faríamos o que Jesus fez. Eu vou me batizar para abrir as portas para o pecador, mostrar o modelo para o pecador. Não. Então esse sacramento, querido, é maravilhoso. Se nós deixarmos a nossa arrogância e olhar para as pessoas que estão perdidas. E eu anotei alguns textos para você ver. Tem algumas pessoas que dizem, não traz gente para a igreja não. Para que número? Deus quer a casa cheia. Olha só, olha Marcos 16:15, vamos lá, Marcos 16:15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura, próximo versículo, quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer, certamente não irá batizar, está condenado. Quem crer olha o detalhe, for batizado, será salvo. Vamos ver outros, porque a gente nunca pode fazer doutrina com um versículo só. A hermenêutica exige pelo menos 3 versículos. Então vamos lá, nós já falamos esse aqui, agora vamos ver o outro. Mateus 28:19. Mateus 28:19. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então precisa ensinar e batizar. Mas tem gente, aqui na igreja, eu já acompanhei casos de uma pessoa frequentar a igreja há 15 anos, e depois descer as águas batismais, eu creio que perdeu muito tempo. Eu creio, o batismo é na hora. Vocês lembram de um eunuco? A Bíblia diz que ele descia de Jerusalém, ele cuidava das coisas da rainha Candence, e esse eunuco, ele estava no deserto e começou a ler um pergaminho, começou a ler uma escritura que o profeta Isaías havia escrito, e de repente o Senhor disse para ele, para Filipe, vai lá no deserto, lá tem um homem que precisa de você. Filipe correu lá, e chegando perto da carruagem, disse para o eunuco, você entende o que lê? Ele disse, não, eu não entendo, porque ninguém me explica. Aí ele explicou aquela passagem do profeta Isaías, como ovelha muda foi levado ao matadouro. E depois que aquele eunuco ouviu aquilo, ele desejou se batizar e disse, eu quero batizar. E eles andando, o eunuco parou a carruagem e falou assim, olha um oásis, olha a água ali, o que me impede de eu batizar? Filipe disse, ninguém me impede. Aí desceram da carruagem, batizou aquele eunuco. A Bíblia diz que a unção foi tão grande, que o diácono Filipe desapareceu, foi parar numa cidade chamada Azoto, de tanta unção por conta daquele batismo. Então o batismo para nós é urgente, não é uma brincadeira, é algo muito sério, é algo tremendo, é algo que Deus nos deixou. Amém, irmãos? Essa humildade de Jesus, querido, a humildade de Jesus chama a atenção de nós. E como eu falei antes, nós precisamos abandonar, assim, não é nem arrogância nossa, mas é desprezo mesmo. Eu vejo aqui compaixão e empatia. Muitas vezes precisamos nos colocar ao lado das pessoas quebrantadas, marginalizadas pela sociedade, colocar do lado dessas pessoas. Jesus fazia isso, Jesus fez isso quando ele entrou por aqui, quando ele andou por aqui. Então nós precisamos estar perto dessas pessoas também. O batismo de Cristo nos revela a glória, a gloriosa verdade, a glória de Deus. Isso é verdade. Quando batizamos em nome de Jesus, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, ele vem e nós somos adotados para pertencer à família de Deus. Olha, quando você batizou, quando essas pessoas que estão descendo as águas hoje terminar o ato, elas são adotadas para ser chamadas, pertencer à família de Deus. Tem um texto que a Bíblia diz que nós éramos zambujeiros bravos. Zambujeiros era tipo aquele mandacaru, é uma planta que só dá em deserto e só produz espinhos, mas diz que nós quebrou aquele jambuzeiro e enxertou na videira verdadeira, e agora mudou, não temos mais espinhos, nós somos libertos pelo poder da conversão a Cristo, pelo poder da nova vida que nós vivemos. Então, na verdade, pós-batismo, nós fazemos parte da família de Deus.
E outra coisa, somos filhos de Deus. A filiação, devemos viver na altura dessa filiação, buscando agradar o Pai Celestial. Nós somos filhos. João capítulo 1, versículo 12. Todos aqueles que creem no Senhor, que aceitaram Jesus, ou seja, que consagraram, aceitaram, batizaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pastor, eu sou filho, eu sou filha. Se você não batizou, ou se você não está firme com Cristo, mesmo batizando, mas não está vivendo essa palavra, você não é filho. Filho é aquele que vive em novidade de vida. Você quebrou a aliança. Os filhos de Deus não vivem em pecado. Então deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, mas andando assim como Ele andou. Amém, irmão? Então nós fazemos parte da família de Deus, tornamos-se filhos amados do Senhor. Devemos viver à altura dessa filiação, buscando agradar o nosso Pai Celestial em tudo o que fazemos. Você procura agradar ao Pai Celestial em tudo que você faz? Você procura? Seria tão bom, gente. Papaizinho querido, ô papai, até o jeito de falar, vamos, um filho, sabe aquele filho que ama o pai? Que o pai fica passando a mão na cabeça e ele contando história. Que gostoso, ter essa paz, essa comunhão com Deus. Isto é muito bom, porque nós somos filhos. Batismo como marca de compromisso e recomeço. Essas pessoas que estão aqui estão recomeçando hoje. Vocês recomeçaram lá, fizeram tantas coisas, mas agora vocês vão resetar. Vai começar do zero. É um recomeço, um novo padrão de vida para o cristão. Um outro padrão de vida, outra coisa. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que odiava não odeia mais. Ele vai pedir perdão, ele vai se arranjar. Então é um novo estilo de vida. Se alguém falar com você, eu me batizei, mas não mudou nada, então não se converteu. Muda da água para o vinho. Tem que mudar, tem que mudar. Pode ser o melhor homem da terra, como Cornélio, tem que mudar. Amém? Não que o fato de eu ser bonzinho leva para o céu. Tem uma história que todo mundo vai para o céu depois que morre, né? Alguém chega e fala assim, mas meu papai faleceu, mas era bonzinho, sempre pagou bem, tinha muitos amigos, ajudava as pessoas, aí ele vai para o céu. Segundo a Bíblia, não. Longe de nós querer falar quem vai para o céu, chegue lá na última hora, o que aconteceu. Mas aquele que não confessar Jesus como Senhor, Romanos 10, versículo 9 a seguir, a saber, a palavra de Deus não está longe de ti, está na tua boca e no teu coração. Se com o teu coração crer, com a boca confessar que Jesus é o Senhor, será salvo. Visto que com o coração se crê, com a boca se confessa. É a confissão. E essa confissão tem que ser de coração. Ele aliou aí, o coração com aquilo que você fala. Para não acontecer aquela, falou de boca para fora. Então não pode ser de boca para fora. Amém? Então, a palavra de Deus ela é tremenda. Amém, queridos? Temos uma nova identidade. Identidade do cristão. Alguém disse, o Jabes Alencar falava muito isso, a identidade do cristão que você vai tirar e apresentar é o amor. Não é a carteirinha não, essa carteirinha é só para nós. Lá no céu não vai precisar. Lá no céu não vai precisar. Carteirinha. Carteirinha é só para o controle nosso. Mas a identidade é o amor. Uma pessoa que não ama, eu sei que existem pessoas mais rudes, mais precipitadas, igual Pedro, mais sanguíneo, que é meio difícil. Não significa que ele não ama. Igual João amava demais. O apóstolo João era um doce. Ele inclinava a cabeça no peito de Jesus e dormia, roncava. O apóstolo do amor. Você vê que João escreve muito sobre o amor em suas cartas. Mas nem todo mundo é igual a João. Mas ama a Deus de paixão e ele consegue controlar os seus impulsos. Não ele, mas o Espírito que nele habita. Então é muito importante essa transformação. Louvado seja o nome do Senhor.
Assim como o Espírito Santo desceu sobre Jesus para capacitá-lo no seu ministério, também somos selados com o Espírito Santo no nosso batismo. Assim como o Senhor desceu lá, como eu disse agora há pouco. Então o Senhor foi testemunha no dia que você desceu as águas batismais. O Senhor será testemunha com essas pessoas que estão aqui. Amém? Dá um glória a Deus aí, povo. Não, está fraco. Dá um glória a Deus aí. Está sem microfone, tá bom. Mas tá bom. Povo maravilhoso. Essa unção nos capacita com dons e poder para servir a Deus e ao próximo. Essa unção que nós recebemos. Então, a gente tem condições de servir a Deus e ao próximo. E servir aqueles que estão à nossa volta também. E somos selados com o Espírito Santo, com o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo vem. A gente não pode confundir o enchimento do Espírito Santo com ter o Espírito Santo. E às vezes eu faço uma dinâmica. Se eu perguntar para você, esse copo tem água? Igual esse aqui, tem água, mas só pela metade. E tem uns que tem água, mas é só um pouquinho, quase acabando, mas tem água. Então você tem o Espírito Santo? Tem, você recebe, mas você precisa se encher do Espírito Santo, igual aqueles homens se encheram. O Espírito Santo estava presente no batismo, ele sabe quem é você, ele sabe a aliança que você, inclusive a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós nas nossas fraquezas. O Espírito Santo intercede por nós porque nós não sabemos pedir como convém. É o Espírito Santo, ele está em nós, só que nós podemos transbordar no Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, orar, nos encher do Espírito Santo, até transbordar. E as torrentes das águas purificadoras, de Ezequiel 47, as águas purificadoras, aquele moço que começou a andar, dava no artelho, foi andando, dava no joelho, depois nos lombos, depois ele precisou nadar. Então, nadando no oceano do Espírito, o enchimento é um crescimento. Deus espera daqueles que descem as águas batismais, que cresçam e não fiquem aquela criancinha, aquele bebê que acabou de nascer. E não queira vocês, ou eu, ou ninguém, exigir de uma pessoa que acabou de aceitar Jesus, que acabou de batizar, desceu as águas batismais, querer que ele tenha um comportamento de uma pessoa que está há 10 anos na igreja. Não é assim, é um crescimento. A Bíblia diz que nós somos, quando nascemos de novo, é como a luz da aurora, que vai clareando, clareando, até se tornar dia perfeito. Já mudou o dia, mas está escuro. Já é 00:05, mas está escuro. Lá demorou um tempo, começou a clarear, até que chegou o meio-dia, que é a plenitude da luz, da claridade. Então é um processo, são bebês espirituais. O apóstolo Paulo, ele escreve que diz: eu não posso falar como adulto, porque vocês são meninos na fé ainda, eu tenho que tratar vocês com leitinho, tem que tomar cuidado com esses que estão descendo as águas agora, porque eles não podem comer uma feijoada. Vai dar uma feijoada para um menininho de 6 meses, complicado, não deve, não é bom. Então nós precisamos entender esses mistérios da parte de Deus. É um processo, mas o Senhor vai capacitar. Essa unção capacita com os dons de Deus para nos auxiliarmos pessoas e proclamarmos o Evangelho e edificar o corpo de Cristo. Para que serve essa unção? Porque um crente cheio do Espírito Santo, ele batizou, é cheio, e ele começou a buscar, ele vai ajudar o corpo de Cristo. Porque ninguém fica parado no corpo, irmãos. Você vê, o apóstolo Paulo fala do corpo de Cristo, né? A igreja é o corpo de Cristo. Então veja só, as mãos, tudo tem uma função. Diz que até o dedinho do pé, o pequenininho lá, o mindinho, o pequenininho, se você cortar, diz que o corpo não fica igual, dá uma balanceada, não fica igual mais, perde alguma coisa. Então a importância de todos que estão dentro da casa de Deus, não importa quem você é, mas o que importa é que um dia você fez aliança com o Pai. O que importa é que você é filho também, igual o outro, e você tem herança. Se tem testamento é porque tem herança. Por que esse negócio de Novo Testamento? Epa, gostei de testamento, hein? Esse negócio de testamento tem herança para nós, tem coisas grandiosas que não chegou ao teu entendimento. A Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, ouvido não ouviu, não chegou ao entendimento no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então tem coisas grandiosas para nós aí para frente.
A vida não é só essa dimensão. É por isso que nós servimos a Jesus Cristo, porque perderam essa condição de sermos eternos e passamos a ser mortais. Mas Jesus Cristo, Ele venceu isso aí. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? O batismo de Jesus no Jordão é um farol que ilumina o caminho da nossa fé. Então aquilo lá que aconteceu no Jordão é que ilumina a nossa fé. É por isso que eu vou. É por isso. Foi porque Jesus fez aquele dia no Jordão. Jesus se batizou. Ele saiu da Galileia. E foi até o Jordão para batizar o João Batista. E hoje nós estamos aqui para batizar um grupo de pessoas. Concluindo, o Filho de Deus mergulhou nas águas para cumprir toda a justiça. Ele desceu as águas, porque aí sim, ele teria condições de atender o pecador. Como que ele iria morrer na cruz, e se ele não deixou o exemplo? Como? É através do batismo que eu acesso à cruz. A cruz maravilhosa, ele morreu 3 anos depois, ou antes um pouco, porque já tinha passado algum tempo. Mas, para ter acesso, eu preciso ser filho. Porventura, quem não é filho, segundo o contexto geral da Bíblia, vai participar de todas as bênçãos, se não for filho? Através do batismo, nós somos filhos de Deus, com direito à herança eterna, com direito maravilhoso de ser arrebatado com Cristo e ir para as mansões celestiais, com o direito de, mesmo que morra, ele diz, se crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele tem uma proposta, pode morrer, porque às vezes as pessoas pensam, por que o crente morre? Aquele homem tão ousado, aquela mulher tão ousada morreu, meu Deus, olha, não tem problema, Deus não falou que não ficaria doente, Deus não falou que não morreria, Ele garante a vida eterna para todos nós. A gente começa a ler o Antigo Testamento, eu estou lendo agora, sempre no final da vida daqueles reis fala, e ele descansou no Senhor, e ele descansou no Senhor, e ele descansou no Senhor. Eu falei, vixe, é tudo descansar. Em outra tradução pode dizer diferente, mas é descansar no Senhor e esperar até Ele resgatar os seus filhos, aleluia, que Ele comprou com seu sangue. Filhos de Deus, foi justificado por isso, abrindo para nós o caminho da salvação de vida eterna. Este legado nos impulsiona a sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Qual o legado que você tem? O que ele deixou? Paternidade. Eu não tenho pai, você tem Jesus. Eu fui desprezado pelo meu pai, por Jesus não. Se você entender isso pela fé, essa crise de paternidade vai embora. Vai embora. Jesus te abraça. Tudo que o pai humano ou a mãe, não fez, Jesus fez na cruz por você, e Ele pode, e Ele tem algo extraordinário para você. Então hoje é momento de festa, nós participarmos desse batismo maravilhoso. Já é o segundo no ano, nunca batizamos tão rápido, é o segundo no ano. Eu falei, não pode ser, é o segundo no ano, normalmente é 3, mas eu acho que ele vai ter mais do que 3 esse ano. Então nós vamos fazer oração nesse momento, depois nós vamos chamar já o pessoal que vão batizar para vir para cá. Coloque-se de pé. As crianças, elas pediram para avisar, que quando fosse começar o batismo, para avisar, para elas virem sentar aqui próximo. Amém? Vamos orar, fecha os teus olhos, fala aí, eu sou filha, eu sou filho do Senhor, eu sou filho, porque eu desci as águas batismais. Eu sou filho, mas estou afastado. Volte hoje. Jesus aceitou o filho pródigo. O filho pode até dar uma escapada, mas volta. Então hoje pode ter batismo e reconciliação. Eis que tudo se fez novo, tudo mudou, nova criatura é. Amém? Fale com Deus nesse momento. Senhor Deus e Pai, eu sei, Pai, que o Senhor não é convidado, porque o Senhor já está. Convidado é aquele que vem de fora. O Senhor sempre esteve aqui, Pai, e tudo isso é para cumprir a Tua palavra, Senhor, é para cumprir a Tua santa e bendita palavra. Olha esse grupo de pessoas, Pai, adolescentes, jovens, adultos, estão aqui, Senhor Deus, para fazer o que o Teu Filho Jesus Cristo fez, que a glória possa descer neste lugar. Pai querido, que a Tua presença, que o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo,
esteja neste lugar também, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Toca em corações, Pai, durante este batismo, toca em corações, e que nós possamos realmente aprender contigo, Senhor, que se fez pecador por nós, Pai. Oh Deus, muito obrigado, Pai.